A Local TV está hoje aqui na Igreja do Bom Jesus dos Aflitos, a fim de contar um pouco da história dessa paróquia, que estará comemorando a partir do ano que vem, a partir do dia 6 de agosto, está festejando os seus 90 anos de existência. Quem vai contar um pouco dessa história, desse tempo e da presença hoje da Igreja do Bom Jesus aqui no bairro do Além Ponte é o Frei André Becker, que é o vigário paroquial aqui da Igreja do Bom Jesus. Com a palavra, Frei. Então é um prazer estar aqui junto à TV, para conversar um pouquinho sobre os frades, conversar um pouquinho sobre a história do Bom Jesus. Embora eu ainda não a conheço muito, pelo pouco tempo que eu estou em Sorocaba, Exatamente. Eu cheguei aqui recentemente de Santos, no mês de março. Então estou aprendendo a conhecer a comunidade, a conhecer a cidade, onde tem tantas coisas bonitas e tem uma história bonita. Sorocaba tem uma história bonita, né? Certo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, na medida do possível. Tá ok. Antes de a gente entrar no assunto histórico e mesmo no assunto da paróquia, como uma comunidade importante aqui do bairro, vamos explicar para a cidade o que é essa igreja, o que é o convento, a distinção de um e de outro. Aqui nós estamos na Igreja do Bom Jesus dos Aflitos, da paróquia do Bom Jesus, né? Isso. A paróquia é uma área territorial dentro de uma outra área que chama-se diocese, né? E aqui no caso do Sorocaba é arquidiocese, né? Exato. Então tem o arcebispo Dom Eduardo e tem diversas paróquias e atinge algumas cidades aqui na redondeza que compõem a arquidiocese de Sorocaba. A paróquia Bom Jesus, na verdade, é a segunda, né? Aqui já um pouco de história, né? A segunda igreja de Sorocaba, depois da catedral, né? Por isso que por lado de cada ponte ficou conhecido o bairro como Além Ponte, né? E começou então aqui, onde hoje está o ginásio, começou uma pequena capela, mas então a paróquia é uma porção de povo, que é uma circunscrição de pessoas que participam de uma comunidade cristã, no nosso caso, uma comunidade católica, né? E que frequentam, exercem diversas atividades, a parte litúrgica, a parte social, todas essas atividades, né? Frei André, aqui tem um diferencial aqui tem um convento. Esse convento, ele presta contas, ele pertence a uma província. Isso. Então, no caso dos frades, a gente tem uma instituição, por exemplo, a nossa província chama-se Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. Ela está presente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Parece-me que vocês estão aqui no Brasil há mais de 500 anos. A província já é bem antiga, né? Recentemente ela celebrou o restauro de 300 anos. É que antes, com o Marquês de Pombal, os religiosos foram expulsos e chegou um tempo em que essa área toda, desde o Espírito Santo até Santa Catarina, era atendida por um frade, né? Um só frade. E depois, então, não tinha moto ainda, né? Não tinha moto. Naquele tempo, grande parte era no lombo do cavalo, do burro, na mula, ou a pé, né? A pé, E ele tinha essa responsabilidade de estar cuidando de tudo isso. E depois vieram, então, da província, se não me engano, da Saxônia, os frades alemães. Por isso que nós vamos encontrar, na maioria das nossas casas, o nome de muitos frades alemães, inclusive de frades nascidos na Alemanha. Até um tempo bastante recente, eles ainda vinham para cá. Hoje já, né, os frades que compõem a província são todos brasileiros. E o André Becker é um deles. O André Becker é um descendente de alemão, né, que nasceu lá no alto do Vale do Itajaí, né, em Santa Catarina, na cidadezinha chamada Ituporanga. Você sabe que aqui na região, na diocese, né, que diocese, bom, não é mais, tem Itaporanga, né?
Tem Itaporanga e tem Votuporanga, né? Tem Votuporanga, que é mais distante. São todos nomes indígenas, né? De origem indígena, né? Verdade. A região lá era, acho que, habitada pelos índios tupis-guaranis. Verdade. Tá? A igreja está comemorando 90 anos de existência, a paróquia, né? Isso. Mas os frades estão aqui há uns 80, né? Uns 80 anos. Isso, desde que foram chamados pelo Dom Aguirre, né? Para vir socorrer aqui nos trabalhos pastorais da Sorocaba de então, aqui sobretudo pro lado de Além Ponte. Então os frades atenderam uma grande área, né? Sabe que o primeiro vigário da paróquia foi em 1927, né? Que a gente está comemorando esses 90 anos, então 27. O primeiro vigário foi o padre Chiquinho, que é tio de um ex-prefeito de Sorocaba, do Dr. Paulo Mendes. Sei. Então o padre Chiquinho, que foi o primeiro vigário da paróquia do Bom Jesus, e o 10º vigário, que foi o último secular, né? Sei. É o padre Castanho, que morava aqui no bairro, ficou doente aqui. Aliás, quando ele fica doente é que ele sai e vem os franciscanos, acho que em 1937. Em torno de 1937 chegaram os frades, né? E também depois então tiveram a missão, como a primeira igreja, paróquia era ali onde hoje está o ginásio municipal, né? Esporte, né? O esporte, aí adquiriram ou doaram um terreno aqui, é um terreno bastante grande, né? Onde está situado hoje a Igreja Bom Jesus, com todas as adjacências das salas de reuniões, de formação. É bem grande, né? É bem grande a área, né? E os frades, então, tomaram essa tarefa, essa missão de construir uma igreja maior, porque a população estava aumentando, né? A cidade estava crescendo. Então, para atender às necessidades espirituais, né? Então, aqui, a partir do Bom Jesus, os frades atenderam uma grande área, onde hoje está a paróquia Santa Rita, Aparecidinha, agora recentemente a paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui a paróquia São Francisco, eram todas áreas atendidas pelos frades. E por isso que o convento, né, a residência onde moram os frades, né, que chama-se convento, é um convento bastante grande, que eu acho que tem cerca de 10 ou 12 quartos, se não me engano, né? Porque era uma fraternidade bastante grande na época para atender toda essa realidade. No momento, hoje, nós atendemos 2 paróquias, né? Exato. Nós atendemos aqui a Igreja do Bom Jesus e a paróquia Santo Antônio. Estava falando da construção dessa igreja, né? Coincidentemente, era um frade com seu mesmo sobrenome, não era? Exatamente, Frei Eugênio Becker, né? Becker, o mesmo nome, escreve igualzinho o meu sobrenome, né? Becker. Mesmo hábito? Era o mesmo hábito. Mesma origem europeia? Mesma origem europeia, né? Aliás, a família Becker na Alemanha, certa vez uma sobrinha me pediu para fazer uma pesquisa para ver a genealogia de onde a gente vinha, né? Aí eu desisti porque quando eu entrei no site, as páginas não terminavam. Então alguém me disse, Becker na Alemanha como Silva no Brasil. Bom, uma das preciosidades aqui da igreja é a imagem do Bom Jesus. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Tá bom. Vamos para um ligeiro intervalo e voltaremos logo em seguida. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte.
Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Estamos de volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o Frei André Becker, aqui da Igreja do Bom Jesus dos Aflitos. A entrevista é alusiva às comemorações dos 90 anos da Paróquia do Bom Jesus, festejos que devem começar na próxima semana. Frei André, entre as coisas assim interessantes assim que tem dentro da igreja, dessa igreja de quase 100 anos, tem a imagem do Bom Jesus dos Aflitos. Ela é o padroeiro, a imagem padroeira é essa? A imagem do padroeiro sempre é a referência de uma comunidade. Todas as paróquias tomam um padroeiro como sendo a sua animação espiritual. E no caso do Bom Jesus, eu acho que é mais significativo ainda, né? Essa imagem do Bom Jesus que está num momento de aflição, né? Preso, né? Preso, amarrado, sobretudo no momento do seu julgamento, da sua condenação. E o povo carinhosamente, então, deu um título ao Cristo naquela situação de ser um bom, né? Porque ele é tão bom que ele deu a sua vida para resgate e a salvação do ser humano, sobretudo aquele que busca seguir a fé nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então lhe deram o nome de Bom Jesus, e aqui no Brasil tem diversas, né? Igrejas que têm esse título de Bom Jesus. É verdade. Segundo informação do Aloysio de Almeida, que foi um dos vigários aqui da igreja, essa imagem é do século XVIII, ela tem mais de 200 anos, é uma das imagens históricas mais preciosas que existem aqui na cidade. E essa cidade importante da história, eu acho que nós brasileiros precisamos aprender uma coisa, né? Dar valor a que os nossos antepassados nos deixaram. Não é muito do nosso feitio fazer isso, né? Guardar a memória histórica, né? Mas uma imagem que tem mais de 200 anos, e quando a gente começa assim, a admirar, olhar detalhes, né? A gente fica assim, impressionado de ver a beleza artística, como alguém conseguiu retratar isso, né? Diante de uma imagem com aquele manto vermelho, numa situação onde o próprio Filho de Deus se coloca numa condição de total entrega, né? Nas mãos do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Verdade. Frei, e por falar em imagem, nós estamos aqui ao lado do Cristo crucificado, que domina todo o altar-mor aqui da Igreja do Bom Jesus, e a informação é que dentro de alguns dias ele vai descer da cruz, a imagem vai sair da cruz, vem uma nova cruz menor aí para... nós estivemos verificando essa imagem, é uma imagem grande, bonita. Tem 3,10 metros, só o Cristo. Só o Cristo, então provavelmente essa imagem deve ter sido entalhada em Santa Catarina, né? Foi. Né? E onde ela está fixada, existe uma cruz que é feita de madeira e que está infestada de cupim, né? A gente vai ter que retirá-la, porque qualquer dia pode até desabar pelo próprio peso, né? Verdade. Né? Que o Cristo que está nessa cruz é muito pesado, é muito pesada, né? Então vai dar um trabalho, e está chegando agora para esses dias, né? Entre hoje ou amanhã deve estar chegando uma cruz que foi confeccionada, inclusive lá na minha cidade, Ituporanga, né? O marceneiro lá que fez, né? Para a gente substituir. E é uma cruz que vai ficar um pouquinho mais estreita, para que o corpo do Cristo possa aparecer mais, né? Possa sobressair mais do que ele está sobressaindo atualmente. E que madeira vai ser madeira maciça? Madeira maciça. Porque essa aí não é maciça, né?
lá na minha família tinha umas tábuas de cedro, né, que ficaram de herança para os filhos, né? Então eu me dei o direito de pedir essas tábuas de madeira, e um primo meu é que confeccionou essa cruz, que daqui um dia vai estar sendo colocada aqui. Está tudo em família, então? Está tudo em família. Muito bom. E as comemorações, já existe alguma programação para comemorar, para festejar essa data tão importante que são os 90 anos da paróquia? Sim, nós já estamos, hoje já vai ser, nós estamos já em plena andamento da novena, né? E que tem como tema, aproveitando, né, o gancho que o Papa Francisco nos deixou sobre o ano da misericórdia, né? Então, bom Jesus é o rosto misericordioso do Pai, né? Então estamos retratando, refletindo com a comunidade todo esse mistério, né? Onde o Papa Francisco diz que a própria essência, o próprio rosto de Deus é um rosto que reflete misericórdia e reflete perdão. Frei, consultando a história da Igreja do Bom Jesus, você encontra um detalhe assim, bastante interessante. A preocupação que vocês sempre tiveram com alguns segmentos da população do bairro. Quer dizer, preocupados com a cultura do bairro. Então, no momento, os espanhóis tiveram uma grande atenção. Num outro momento, que foi, aliás, o primeiro momento, na verdade, com os operários, que a grande maioria, na época, eram operários das fábricas de tecidos. Essa preocupação é sempre renovada em relação à mudança do perfil social do bairro? Essa é uma das missões, eu acho, típicas do franciscano, né? Para o nosso fundador, São Francisco de Assis, foi alguém que abraçou, sobretudo, a causa dos mais miseráveis, né? Uhum. E hoje a gente discute, a maioria hoje das nossas igrejas ficaram assim meio no centro, né? Mas na época em que foram construídas eram periferias. Aqui era bem periferia. Aqui era periferia, né? E para atender então essa demanda desse tipo de população, né? Sempre foi uma marca própria dos franciscanos de se fazerem presença, né? Nesse atendimento dessas pessoas que são mais carentes, mais vulneráveis. E hoje a gente continua estando presente em muitas dessas situações, né? Por exemplo, nós temos uma paróquia lá no meio da favela da Rocinha, né, no Rio de Janeiro, né? Uma outra que eu fui pároco até o começo desse ano, que é uma área bem difícil social, que é o Morro de São Bento em Santos, né? Mas aqui em Sorocaba vocês também estão no morro, né? No morro aqui da Mariquinha. Isso, tem. Isso. A Caputera. A Caputera, tem aqui o assim chamado Bairro dos Morros, onde tem hoje uma comunidade de da Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Então, os franciscanos sempre tiveram assim um pouco presentes, e nas nossas reuniões muitas vezes a gente discute, está na hora de largar algumas coisas, são mais confortáveis, né? Para a gente buscar de novo uma periferia. Que é a missão missionária, né, na verdade. Missionária, né? Então, na verdade, um típico do franciscano é não se fixar eternamente no mesmo lugar, né? É ser meio assim itinerante. E essa nossa itinerância se dá sempre com as nossas mudanças, a gente chama de transferências, né? Transferências. Então você sai de um lugar, vai para outro, para exercer, para não criar muito raiz, né? É verdade. Vamos para mais um intervalinho e voltamos em seguida. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao UP! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. UP, uma ideia moderna de viver.
São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados, em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No UP, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva, para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento, com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. Frei André, a paróquia do Bom Jesus, ela começa então, é o primeiro desdobramento da diocese em 1927, que é hoje a comemoração dos 90 anos. Daqui surgiram meia dúzia quase de paróquias, que hoje é mais da metade de Sorocaba. E hoje o que é a paróquia? Qual é o perfil da paróquia hoje? O que eu estou percebendo assim, que o perfil da paróquia tem duas tendências, né? Uma é mais comercial, né? Aqui nas adjacências, sobretudo na Avenida Nogueira Padilha, né? Nogueira Padilha? Na Nogueira Padilha tem bastante comércio, né? Mas do outro lado também estou vendo que o bairro estão nascendo muitos novos espigões, né, de prédios, de apartamentos, né? O bairro em si... Essa é uma renovação que está acontecendo agora. Essa é uma renovação que está acontecendo agora, né? É o último segmento da cidade que aderiu aos prédios. Então acho que isso traz uma nova configuração, né, geográfica, populacional, de pessoas, né? Embora a comunidade hoje a gente perceba assim que é bastante envelhecida com as pessoas que estão aqui, não é por culpa das pessoas, né? Minha, por exemplo, né? Mas a história foi se fazendo, né? Foi se crescendo assim, a cidade foi se expandindo, as pessoas mais novas quando foram casando, foram morando para os outros bairros, né? Então as próprias casas são casas mais antigas, etc. Mas agora parece que há um movimento de novo de um retorno, né, que é uma nova modalidade de moradia, que são a edificação dos prédios residenciais. Sabe que numa avaliação que uma senhora que faz parte dos conselhos aqui da igreja, ela estava falando que o perfil do bairro do Além Ponte é um perfil de cidade velha. Uhum. Então, nós fomos nascendo e saindo e morando na cidade, então não tem criança, o número de crianças aqui é baixo. Então reduz o número de batizado, reduz o número de casamento. Então até hoje o Além Ponte manteve esse perfil. Sim. Essa explosão, essa modernização que o senhor está assistindo hoje é uma novidade desse século, desse final de século. Mas hoje as cidades também têm uma tendência, né, de voltar a povoar os centros, né? Onde você fica mais próximo do seu trabalho, do seu emprego, para não ter que percorrer, às vezes, longas distâncias, né, seja de ônibus, através desses transportes coletivos, que nem sempre são tão agradáveis para a população, né? Então, a tendência é de que as pessoas voltem a morar mais próximo do seu emprego, do seu trabalho,
onde existe a possibilidade de emprego, né? Certo, certo. E me parece que não é uma tendência só do Além Ponte, de Sorocaba, mas é uma tendência das grandes cidades. Por exemplo, São Paulo quer repovoar todo aquele centro antigo, né? E fazer, inclusive, moradias, né? Não só comércio. É verdade, né? É verdade. É porque hoje, o senhor falou da Nogueira Padilha. Nogueira Padilha não tem mais residência, é só comércio. É só né? praticamente comércio, né? Quer dizer, alguém que tem o comércio e a casa ao mesmo tempo, mas, na verdade, de ponta a ponta são 2 quilômetros de comércio. De comércio, é exatamente isso. E exatamente onde está a igreja. E a tendência normal é essa, né? É de se povoar as áreas mais tradicionais e a periferia são as áreas novas de investimento imobiliário. Isso. Então, essa é uma tendência hoje das cidades, né? E Sorocaba não será diferente, porque até o progresso necessita caminhar. Uma grande novidade, eu acho que para Sorocaba, que eu vi outro dia, é que querem internacionalizar o aeroporto que tem aqui, né? Exato. Isso será uma nova etapa para a vida da cidade, né? Se isso de fato vier a ocorrer, né? É verdade. Eles querem fazer um aeroporto executivo internacional, né? Por conta das muitas indústrias, né? Sorocaba é uma cidade que tem vocação industrial, né? De produção, né? Muitas fábricas se instalaram, outras estão se instalando. Eu vi outro dia no jornal de que vai se instalar aqui uma fábrica de lâmpadas de LED, né? Que é o futuro da iluminação das Sorocaba nossas casas. vai ficar iluminada. Vai ficar iluminada, né? Frei, então hoje em Sorocaba nós temos 3 franciscanos só morando aqui? Não, nós somos 4, né? 4. 4 frades. Cada um tem uma função dentro dessa casa, né? Um a gente chama de guardião, aquele que guarda, aquele que cuida. São Francisco não queria que ninguém se chamasse de superior. Nas outras ordens eles chamam de superior. Né? Superior quer dizer que está acima dos outros, né? Não. O título que São Francisco deu será o guardião, aquele que cuida, aquele que guarda, ver se está todo mundo bem, se está todo mundo bem atendido, né? E junto com essas funções, então, nas paróquias, a pessoa tem o título de pároco, né? No caso nosso aqui é o Frei Benedito Gonçalves, que é o pároco, é conhecido como Frei Dito. Frei Dito, Frei Dito, né? É artista, né? Ele tem uma mão, assim, de artista primorosa, né? E na Santo Antônio, o Frei Gilberto, além de ser o guardião da casa, ele é o pároco lá, e junto com o vigário paroquial, o Frei Ivanilton. E nós moramos todos juntos aqui na mesma casa. Agora, uma informação que é nova para Sorocaba. Sorocaba não sabe isso que eu vou pedir agora para você me explicar. O que está sendo construído no pátio interno do convento? Essa vai ser realmente uma grande novidade, não só para Sorocaba, mas para toda a região e quem sabe até para o estado todo, para o Brasil, né? Nós estamos construindo aqui no pátio interno uma capelinha chamada de Santa Maria dos Anjos, e que o São Francisco deu título de porciúncula, né? Quer dizer, uma pequenininha porção. Foi nessa igrejinha que ele fundou a ordem. A ordem. Né? Foi nessa igrejinha. E essa capela é uma réplica? É uma réplica com as mesmas medidas que tem lá em Assis, nessa capelinha. Então estamos erguendo aqui no pátio interno, que será a Capela do Santíssimo. Também vai ser a nossa capela de oração dos frades, né? E sobretudo de visitação ao público, porque essa capela nesse ano, lá em Assis, está celebrando 800 anos quando São Francisco pediu uma indulgência plenária. Por isso que a gente está celebrando os 800 anos do perdão de Assis. Foi uma deferência que o Papa da época, Honório III, concedeu a São Francisco que aquela igrejinha fosse uma igreja onde as pessoas possam adquirir uma indulgência plenária todo dia 2 de agosto. Certo, certo. E quando é que nós vamos inaugurar essa nova capela? Agora nós dependemos, né, dos nossos recursos, da boa vontade da população, aqueles que querem e puderem nos ajudar com um saco de cimento,
São Francisco, quando restaurou, ele recuperou aquela igreja, estava em ruínas, ele pedia assim, ó: quem me der um tijolo, uma pedra, ganha uma graça. Quem me der 2 pedras, ganha 2 graças. Quem me der 3, ganha 3 graças, sucessivamente, né? Então, aqueles que querem receber alguma graça, né, e quiserem nos ajudar na construção dessa capela, dessa réplica, e que será um marco importante, né? E a gente já está dando assim o título de Porciúncula do Bom Jesus. Então. Frei André, muito obrigado pela sua atenção e obrigado pelas novidades que nos passou aí hoje. Então, também agradeço essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre tudo isso, né? Sobre a cidade, sobre aqui a paróquia. E eu gostaria então de deixar uma bênção para todos, né? A bênção de São Francisco, para todos os seus telespectadores, seu programa, né? Então, invocamos a bênção de São Francisco de Assis. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós, que o Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz, que o Senhor vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Obrigado.